Virando Amigo orgulhosamente apresenta termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica. Muito bem. A primeira lei da termodinâmica relaciona-se com 3 termos apenas. Parece até simples. Quais são esses termos? A variação da energia interna, o trabalho e a quantidade de calor. Seria isso aqui. Não é? Olha, aqui eu tenho um recipiente com um êmbolo móvel. O êmbolo seria como a borrachinha de uma seringa, pode se movimentar de um lado para o outro. Quando ele se movimenta tem trabalho. Aqui são as moléculas do gás, que eu vou chamar de sistema. Então, elas estão colidindo nas paredes aí com uma certa vibração. E aqui é o calor cedido ou recebido. Então, antes de começarmos a estudar a primeira lei, vamos estudar separadamente cada termo. Vamos começar como variação de energia interna. Primeiro, o que é a energia interna? Não é? A energia interna está relacionada com a vibração das moléculas. Se eu aumentar a temperatura, vai aumentar a vibração das moléculas do sistema. Se diminuir a temperatura, diminui a vibração. Energia interna é a mesma coisa conceitualmente de temperatura. Ok. Então, energia interna representa a vibração das moléculas, que conceitualmente é a mesma coisa de temperatura. Como assim conceitualmente? Conceitualmente, se a energia interna aumentou 20 joules, a temperatura também aumentou, mas só que não aumentou 20 graus. Né? Então, se aumento a vibração das moléculas, eu aumento a energia interna das moléculas, do sistema. Muito bem, muito bem. Agora, nós vamos estudar a variação da energia interna. Então, energia interna pode variar. Se variar a temperatura, varia o grau de agitação das moléculas. Então, assim, nós vamos variar a energia interna. Muito bem. Se ΔU for maior que 0, significa dizer que houve um aumento de energia interna. Significa dizer que as moléculas estão vibrando mais, maior agitação das moléculas. Se ΔU for menor que 0, significa dizer que as moléculas estão vibrando menos e que sua energia interna diminuiu, temperatura diminuiu. Se eu estiver numa situação onde a variação de energia interna for nula, significa dizer que a temperatura é constante. Então, nós vamos nos referir a isso como uma transformação isotérmica. Muito bem. Passando agora para o trabalho. Trabalho está relacionado com o movimento do êmbolo. Não tem nada a ver mais com a agitação das moléculas. Então, se o êmbolo se mover, aumentando ou diminuindo o volume onde o gás está contido, houve um trabalho. Se o trabalho for positivo, nós vamos dizer que houve uma expansão. O volume aumentou. Se houve uma expansão, significa dizer que o sistema que está empurrando o êmbolo. Então a gente fala que o sistema realizou um trabalho sobre o meio externo. Então, nesse caso, o sistema está liberando energia sob forma de trabalho. Ele libera energia para empurrar o êmbolo. Se o trabalho for negativo, significa dizer que o êmbolo está comprimindo as moléculas aqui. Então, a energia está vindo de fora para dentro. Nós estamos jogando energia no sistema. No trabalho negativo aconteceu uma compressão do gás. E o meio externo vai realizar um trabalho sobre um sistema. Caso o trabalho seja nulo, tipo um recipiente indeformável, não vai haver variação do volume. Eu tenho 3 nomes para identificar esse tipo de transformação. Transformação isométrica, isovolumétrica
é isocórica, ok? O que vai significar a quantidade de calor cedido ou recebido pelo sistema. Então aqui estão nossas moléculas, se ela receber calor ou liberar calor, ok? Se o Q for maior que zero, o calor, a energia chamada calor, está entrando no sistema, não é? Observe. Não tem nada a ver com a vibração das moléculas, nem com o movimento do êmbolo. Se o Q for menor que zero, o sistema está liberando calor. Então, neste caso, a energia está saindo do sistema. Muito bem. Se o Q for igual a zero, não vai haver troca de calor, ok? É uma transformação adiabática, ok? Toda vez que ocorrer uma transformação adiabática, também pode ser representada por uma compressão rápida ou expansão rápida. Então, a primeira lei diz respeito à conservação de energia entre quantidade de calor cedida ou recebida, variação da energia interna, que são as vibrações das moléculas, e o trabalho, que relaciona-se com o movimento do êmbolo. Então esse é o conceito básico da primeira lei da termodinâmica. Pirando, amigo.